Fala galera, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida. E a gente vai para mais uma hashtag, mais um vídeo, né? Para mais uma manchete. E dessa vez essa manchete ela é bem cabeluda, porque se trata justamente da triunidade, né? Vamos falar da parte trinitária, né? Embora a Bíblia não mencione com este termo, com este nome, mas este nome foi cunhado justamente porque há, de fato, né, pela lógica, uma trindade, três pessoas que agem, né, na mesma essência, com o mesmo entendimento, né, na pessoa de Deus, e ambos, né, os três são um. Então nós temos a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Cristo e a pessoa de Deus, e nós vemos esses relatos na Bíblia. Mas há quem diga, né, o contrário. E este é um dos pilares, se não o principal, na fé cristã. É lógico que há divergência, né, divergência entre outros teólogos, há outras correntes, mas eu sou dessa que eu acredito na parte trinitária, né, na triunidade do Senhor Deus, né? Embora sejam três, mas agem numa só essência, porque ambos, né, têm o mesmo pensamento, né, comungam da mesma parte teológica, da mesma teoria, do mesmo amor, né, da mesma vontade e das suas ações. Enfim, é esse aí mesmo o título que você está vendo. Eu já entrei direto na mensagem, porque eu quero realmente esmiuçar essa mensagem, porque isso é muito perigoso. Mas antes, a gente vai rodar a vinheta, tá? Só para não perder o costume, e a gente vai logo para o que interessa. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente vai entrar um pouquinho na parte da Bíblia, tá? Eu vou ler só esse título, mas a gente vai entrar na parte da Bíblia para que a gente possa falar um pouquinho, tá? Dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá para o título da mensagem, que diz o seguinte, ó. A gente está no Fuxico Gospel, embora eu ache esse nome, né, Fuxico, não pegou muito bem, porque a gente já sabe que leva para notícias. Vamos levar assim para sermos bem informados. Mas Fuxico não ficou tão legal. Mas é um site que traz aí, né, as nuances, né, notícias do mundo gospel. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Tá muito frio aqui, por isso que você tá me vendo eu com essa blusa. Embora a gente esteja numa casa bem acomodado, mas o frio realmente ele tá apertando, tá certo? E bom, é o seguinte, pessoal. Eu sempre falei que infelizmente hoje a igreja virou para muita gente um meio de angariar, né, dinheiro, né, money, o cascalho, né, virou uma empresa de fato para você gerar renda e tudo mais. E a Bíblia fala, Cristo fala que haveriam falsos profetas, né? E durante a minha não vou falar minha carreira, mas durante o meu período, né, de vivência neste mundo, e desde que eu me converti, eu passei por muitas igrejas, a gente vai vivenciando, são experiências nas nossas vidas que a gente vai acumulando. Eu vi muitas situações, e uma delas que eu vi crescente foi a questão de pastores, né, de pessoas virando pastores que foram consagrados ou por si mesmos, ou por um grupo de pessoas que ali ele formou, e não foi uma consagração, né, feita por Deus. É complicado, porque a gente vê pastores cometendo erros, né? Erros que são exorbitantes, crachos, né? No que tange a parte teológica. E erros que se transformam numa heresia, porque uma coisa é você se equivocar, né, teologicamente falando, em algumas observações, em alguns estudos, e outra é você disseminar um conceito completamente diferente daquilo que a Bíblia é explícita, né? E isso vai virando uma heresia, porque isso vai se perpetuando. Então isso deve ser corrigido. E é incrível que aqui o título diz o seguinte: pastor afirma que o Espírito Santo tentou contender com Deus e foi disciplinado. Internautas acusam o pastor de distorcer princípios bíblicos fundamentais e usar uma linguagem equivocada no púlpito, né? Pastores, a gente vê muitos pastores jovens, e se você for analisar na Bíblia,
né, a conduta na qual o presbítero, porque a Bíblia se relaciona como pastor. Pastor na Bíblia está se referindo justamente à função de pastor, de pastorear ovelhas, mas no púlpito, na parte eclesiástica, no corpo eclesiástico, a gente vê falando sobre presbítero, né? A questão do presbítero. E hoje nós temos funções como os pastores, presbíteros, mas além disso a gente encontra não só presbítero, mas a gente vê como pastores ou pastoras, bispos e bispas, apóstolos. Não vou entrar aqui nesse mérito agora em discutir sobre quais são as funções da igreja primitiva, né, e as que tem hoje, né, para tentar trazer aí as nuances a respeito dessas hierarquias e quais nós devemos respeitar, seguir ou ter elas como base bíblica. O que eu quero dizer é o seguinte, é que muita gente está se formando pastor e formando igrejas, e isso é um negócio perigoso, porque de uma forma desordenada, né, sem controle, a gente precisa entender quem são as pessoas ou as instituições que estão formando esses tipos de pastores com esse tipo de teologia. E a gente falou no último vídeo, né, sobre uma pregação do pastor Martinez do Instituto falando sobre a parte apologética, né, que é o Ministério Apologético CACP, justamente em relação a isso. Muitos pastores jovens se formando, não sabemos nem a que tipo de ordem eles respondem, né, dentro de uma instituição eclesiástica, né, e em que eles são consagrados e formando igrejas. E isso é muito preocupante, porque acontece justamente isso que eu estou falando aqui, tá? Que é a questão de equívocos que mais parecem e mais apontam para uma heresia. E a gente vê que o povo cobra mesmo. Então eu vou ler o seguinte aqui a respeito desta mensagem, tá? Eu não quero ficar demorando para a gente poder esmiuçar bem. A gente vai direto agora para o Bíblico Logos, tá? A gente vai para o Bíblico Logos para ver as passagens em que eu vou falar para vocês, e aí vocês vão fazer a ligação em relação justamente à reportagem. Aqui diz o seguinte, ó. Eu estou com 3 versões aqui. Eu estou com a Almeida revisada e atualizada. Eu estou com a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu estou com a nova Almeida atualizada, tá? Na versão digital do Bíblico Logos. Que diz o seguinte aqui, ó. Mas, eu vou entrar direto aqui, ó. No João 10, 26, que diz o seguinte: mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Só até aqui. Agora eu vou pular aqui para a NTLH, que diz o seguinte: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito Santo da verdade, para verificar com vocês, para ficar com vocês para sempre. E por último eu vou ler aqui a nova Almeida atualizada, que diz o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Só até aqui. E aí agora a gente vai entrar na reportagem em si, para que vocês percebam qual é a ligação que eu quis falar para vocês, mostrar para vocês em relação a esses versículos. Então vamos lá, sem demorar muito. Uma pregação recente do pastor João Moraes, líder da igreja Escola, né, Emuná, provocou grande repercussão nas redes sociais após declarações consideradas por muitos como teologicamente controversas, e bota controvérsia nisso aí. Durante a ministração, o religioso afirmou que o Espírito Santo teria sido disciplinado por Deus por tentar contender com o Pai, baseando sua interpretação em Gênesis 6, lá em Gênesis 6:3, tá? Onde está escrito que não contenderás o meu Espírito para sempre com o homem, mas Deus está falando aí do homem, porque ao se multiplicar a maldade, né, Deus estava sempre interferindo, sempre conversando com o homem, sempre realizando intervenções. E o homem, por viver muito, o que acontece? O que Deus estava mostrando para o ser humano aqui e para nós? É que o homem estava vivendo muito para poder
criar, né, e prosperar na sua criação e se multiplicar, mas ao mesmo tempo a maldade do homem também estava se multiplicando. Então, quanto mais tempo o homem estava vivendo, mais maldade no seu coração ele estava acumulando e praticando-as também. Então, Deus falou, eu não vou mais ficar contendendo com o homem, não vou ficar mais intervindo, eu vou reduzir a sua idade, porque assim a sua maldade também reduzirá no mundo. Imagine se hoje em dia, né, nos dias atuais, a gente vê aí bandidos assaltando por causa de celulares e matando pessoas, né, estupro, isso, aquilo. Imagina esses caras vivendo aí 100, 200, 300, 400 anos, né, na flor da idade cometendo os delitos. Então, o que Deus fez? Ele reduziu isso. Então, Deus fala, eu não vou ficar mais contendendo, ou seja, não vou ficar mais debatendo, não vou ficar mais intervindo, discutindo, né, chamando a atenção, puxando a orelha. Eu vou reduzir, então eu vou ser drástico. E depois, na sequência, Deus fala que, né, eu me arrependi da criação que eu fiz e eu vou fazer o quê? Eu vou mandar o dilúvio. Tanto é que a Bíblia fala que achou-se graça diante dos olhos em Noé, né, para que Noé construísse a arca. Só que aí eu não vou entrar nesse mérito agora, né, porque senão vai ficar muito grande. Mas só para poder explicar que esse contender aqui não foi contender consigo mesmo, né, com o Espírito, com o Espírito Santo, de maneira nenhuma. Então dá para perceber que aqui é uma interpretação bem equivocada, né? Depois eu vou pular lá, eu vou acessar o Bíblico Logos para que a gente faça a leitura desse trecho específico lá em Gênesis 6:3. Mas eu vou continuar aqui, ó. Ao desenvolver sua linha de raciocínio, Moraes chegou a dramatizar a reação de religiosos mais conservadores, dizendo em tom irônico, abre aspas, os fariseus já rasgam a veste aí, blasfêmia, apedreja ele aí. Então ele já sabia, então ele já fez ele já soltou, né, esse entendimento dele, essa conjectura dele, e já em sequência já ironizou, né, porque ele sabia que há pessoas com pensamento controverso. A tentativa de humor não impediu a forte reação de críticos nas redes, especialmente entre pastores e estudiosos que consideram a interpretação, né, uma afronta à doutrina da Trindade. E é muito mesmo. Isso aqui mexe nos pilares, você distorce os pilares, porque você está dizendo que não há um consenso, né, uma harmonia entre as três pessoas, né? É um único Deus, mas nós temos três pessoas distintas, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e Deus. Então você está dizendo que tem uma divergência, e isso nunca foi observado na Bíblia. Tá? Mesmo as pessoas que não fazem muita leitura da Bíblia, né, de Gênesis e Apocalipse, ela vai ver que não há essa distorção, né, que é como se tivesse um desentendimento, de maneira nenhuma. Isso é um erro grotesco de eigezese, né, eigezese, palavrinha que eu tenho dificuldade de falar às vezes. Né? Outro ponto que acendeu ainda mais o debate foi a maneira como o pastor atribuiu características femininas ao Espírito Santo, e agora uma deturpação, né? Segundo ele, o Espírito representa a figura materna. Isso é uma mentira, tá? Isso é mentira, gente. É um erro grotesco, né? E isso pode se chamar de heresia. Segundo ele, o Espírito representa uma figura materna. Não tem, né, na Trindade. Por exercer o papel de misericordioso, intercessor e sempre disposto a perdoar. Para começar, lá em Timóteo, eu acho que é 2:5, se não me engano, que fala que só há um intermediador, né, entre Deus e os homens. Aqui, Jesus Cristo, o homem, né? E esse papel de ser misericordioso, isso faz parte tanto do Espírito Santo, quanto da pessoa de Cristo, quanto de Deus, né? Ambos têm a mesma essência, comungam das mesmas atividades, dos mesmos pensamentos, são três em um só nesse pensamento. É difícil para entender um pouco, né? Para algumas pessoas é complicado, mas lendo a Bíblia a gente vê isso. E é lógico que tem coisas que lá na eternidade é que nós iremos ter uma concepção muito maior, que nos será revelado coisas que hoje nós não entendemos ainda. Então, nós não devemos ficar brigando com certas coisas, né, para não criar justamente através dessas lacunas, criar teorias paralelas, né, só de acordo com uma suposição, né? Então vamos lá. Ele briga com o pai, fala aqui, pela humanidade, disse o Moraes, ao tentar ilustrar a sua visão. Ele não briga com o pai.
Sinceramente, eu nunca vi isso na Bíblia, né? Ainda durante a pregação, o líder da Emuná declarou que, por causa da corrupção humana, Deus retirou o espírito da terra. Outra mentira, Deus não retirou o seu espírito da terra. E que sua volta só teria sido possível após um pedido direto de Jesus. A ideia é de que o Espírito Santo foi retirado e disciplinado. Meu Deus, causou indignação em diversos círculos cristãos, especialmente entre os que defendem a imutabilidade, coigualdade entre as três pessoas da Trindade. Nossa, essa daqui é braba, viu? Eu não tinha visto ainda não. A declaração geraram críticas intensas, enquanto alguns seguidores enxergaram a pregação como uma tentativa ousada de aprofundar conceitos espirituais. Não, isso aqui você pode aprofundar, mas isso aqui é uma alteração. Isso aqui é uma alteração exegética, né? Teológica. Nossa, isso aqui é profundo, mas não tem nada de profundidade em você querer ser ousado. Você pode ser ousado em você formular a sua pregação, mas sem distorcer a palavra, né? Isso aqui é uma distorção. Outros já acusaram João Moraes de heresia. Concordo, argumentando que suas falas distorcem princípios fundamentais da fé cristã. Para finalizar aqui, né? Para esses internautas, sugerir que o Espírito Santo teria sido corrigido ou disciplinado implica em inferioridade, né? Que quebra a unidade divina, o que, segundo eles, é incompatível com a doutrina bíblica. Realmente, não há essa questão de inferioridade na fé cristã, na nossa fé cristã com relação às três pessoas da Trindade. Eu vou ver se eu consigo jogar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui, ó. Gênesis, quer ver, ó? Gênesis, eu disse que ia trazer para vocês, Gênesis 6:3, que é a respeito do, aqui, onde fala não contenderá. Deixa eu frisar bem aqui, para a gente não ficar estourando o tempo, né? O meu espírito não agirá, e depende muito da versão da Bíblia, né? Eu vou até selecionar aqui, em outras versões. Eu tô aqui na nova tradução de hoje, eu vou de Gênesis de novo, tá? Gênesis. Vamos lá, Gênesis 6:3. Aonde ele fala não contenderá. E aí o Senhor disse, né? Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre. Então há uma diferença muito grande, né? Isso aqui são questões de, como fala, das Bíblias serem atualizadas e das versões. Nós temos os textos críticos também e os textos majoritários. Então algumas linguagens, né, de algumas versões da Bíblia, elas tem um termo diferente, mas elas culminam no mesmo sentido, né? Então vamos passar aqui para vocês, só para que vocês entendam aonde eu quero chegar. E eu acredito que vocês já tenham matado a charada aí. É o seguinte, ó, pessoal. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Achei. Ó, na Nova Almeida atualizada, nós temos o seguinte aqui, ó, Gênesis 6:3. O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, lá tá contenderá. E tem versões que realmente está escrito contenderá. Já aqui na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte, ó, Gênesis 6:3. Então a gente está aqui no versículo 3. Aí o Senhor Deus disse, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Então, não vou ficar entrando muito no mérito disso, mas é justamente isso que Deus está falando, porque o homem se multiplicou, né? A Bíblia fala assim, procriai, né? Enchei a terra, multiplicai-vos. Então, só havia condições de fazer isso por meio justamente da perpetuação, né? Por meio do sexo, né? Então você procriaria. Só que chegou um tempo que tinha muita gente e a maldade também começou a se propagar e ela foi crescendo, e aí isso atingiu a Deus, né, digamos assim, nesse sentido em que Deus no seu coração, nessa forma figurada, Deus se entristeceu, e por isso ele falou, vou reduzir a idade do homem, não vou ficar mais contendendo com o homem, tá? O meu espírito não contenderá com o homem, mas o espírito, né, é Deus entrando em atrito com o Espírito Santo. Isso não faz o menor sentido, né? Eu fico triste quando eu vejo essas coisas, pessoal, porque é um erro muito grotesco, né? E é um erro que você acaba disseminando uma teoria paralela, né?
Por isso que hoje em dia, no último vídeo também a gente estava falando sobre isso, que existem alguns pregadores, né, que estão se isolando na fé cristã, estão criando outro evangelho paralelo, porque eles estão trazendo para a atualidade hoje um evangelismo moderno, um evangelho moderno, que se adeque justamente àquilo que segundo a visão deles, a atualidade pede. Só que a Bíblia ela é imutável, mas o ser humano é mutável, o ser humano muda. Então o ser humano está trazendo Bíblias inclusivas, mudando o sentido original da Bíblia, de modo que hoje em dia está ficando cada vez mais difícil você encontrar Bíblias, né? E as pessoas leigas encontrarem esse ponto de referência, porque podem pegar uma Bíblia com adulterações, né? Onde foi feita uma transcrição ali e as pessoas foram adulterando. Então isso é muito, tem que ter muito cuidado, e isso é muito grave, gente. É incrível que a gente fica procurando aqui várias reportagens, e eu sempre digo que eu não estou aqui procurando só reportagens ruins de maneira nenhuma, mas é que você abriu os jornais, você vai encontrar hoje em dia com facilidade reportagens como essa, né? E eu falei, não, eu preciso frisar, porque isso é um problema. É um problema que nós temos, infelizmente, né? Essa pessoa aqui, e como eu disse, há muitos pastores. Eu vejo a função de pastor como uma função muito, muito importante. Assim como os pastores que pastoreavam as ovelhas, né? E que geralmente isso era a questão de uma perpetuação, né? No serviço da família ali judaica, né, dos hebreus, em que a função ia passando para o mais novo. Por isso que Davi recebeu essa função e cuidava das ovelhas, e ela era muito importante. E muitas vezes os pastores saíam e ficavam vagueando, né, e tinham que cuidar dessas ovelhas, e era uma função muito importante, não é qualquer um. Então você pastorear ovelhas, né, fazendo aqui uma analogia, pastorear pessoas é difícil, é importante, é algo de extrema responsabilidade, porque você não está simplesmente tratando com uma família. Imaginem, Paulo fala que para ser pastor tem que ser uma pessoa ilibada, né? Uma pessoa de um homem de uma esposa só, para você ter uma ideia, e que tenha boa reputação, e que ele seja experimentado para que seja aprovado. Tá lá, né, nas cartas de Paulo, em Atos, na história toda do Novo Testamento, a gente vê, né, essas indicações e os parâmetros para que uma pessoa chegue na função de presbítero, que seria o pastor de hoje, né? Como eu já disse, a gente não encontra pastores a não ser o pastor de ovelhas, mas como uma hierarquia, uma função eclesiástica, hoje em dia nós temos pastores, então seria a mesma coisa. Então a gente vê o quanto é importante, só que também a gente percebe o quanto está sendo muito fácil virar pastor hoje em dia, ser consagrado a ser pastor, e você pastorear pessoas, você conduzir pessoas, gerir pessoas, você está gerindo pessoas, os emocionais dessa pessoa, né, os pensamentos dessa pessoa, você está de alguma forma, e não é indireta, não, é diretamente envolvido nos pensamentos dessas pessoas. Então, pessoas que vão formar o seu conceito, né, as suas opiniões, e você acaba ajudando, e você utilizando-se da Bíblia, mas distorcendo a palavra, você vai formar cristãos deformados, né? Cristãos sem base bíblica, e isso é muito perigoso. Eu vou me encerrar aqui, tá? Quero me encerrar aqui para não ter que me prolongar muito, a gente já estourou o tempo, mas é difícil quando a gente encontra reportagens assim, porque eu fico muito triste com isso, pessoal. Fico muito triste, e creio que não é só eu, mas vocês que estão aí do outro lado e outros pastores, não é à toa que saíram muitos pastores em defesa disso, porque é um erro grotesco você falar que o Espírito de Deus contendeu com o Espírito Santo, né? Ou você falar que o Espírito Santo ele tem características femininas. Para começar, anjos não possuem sexo, né? Não possuem órgãos reprodutivos nesse sentido, não. Isso é uma coisa que até para se comentar fica complicado, né? Porque é um negócio muito, muito, muito distorcido, né? E eu espero que essa pessoa que
tá, como pastor nessa igreja, que ele reconheça esse erro, que ele retroceda, né, e que ele se retrate, porque mantendo-se essa linha de raciocínio, né, isso gera uma igreja paralela ao evangelho, a verdadeira igreja cristã, tá? Porque você está criando um outro evangelho, um outro entendimento, e aí fica complicado. Você tem igrejas unicistas, e como é que eu chamo uma teologia dessa, né? Porque a unicista acredita que existe um Deus só e que esse Deus ele tem muitas faces, né? Não vou entrar aqui no mérito, né? Então esse único Deus, ele é Jesus, ele é o Espírito Santo, mas ele é uma única pessoa só. Agora, uma teologia como essa, como é que eu chamo, né? É complicado. Dá para chamar de politeísta? Que não, mas são vários deuses. Como é que é? Então, ó, para você ver que até para você rotular fica difícil quando você começa a mexer no conceito principal e no pilar principal em relação a isso, tá certo? Gente, fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Mas tome muito cuidado com isso nas fontes em que vocês procuram e nas igrejas que vocês frequentam. Eu sempre digo que a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso léxico, é o nosso livro de referência. Se alguém disser alguma coisa, né, que não corrobora com a Bíblia, que está em divergência com a Bíblia, é que Paulo fala: mesmo que desça um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, que vocês o amaldiçoem, que seja anátema. Por quê? Porque o evangelho é esse, tá? Qualquer coisa além do que está fora da Bíblia é heresia, tá? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com vocês, e até a próxima, meus queridos. Um abraço, tchau, tchau.